pessoal, tudo bem? Bom, desde o nosso primeiro vídeo eu estou exercitando o autoconhecimento, não é verdade? Eu tenho falado do porquê que engordamos, depois eu dou ênfase no porquê você engorda, eu peço para você escrever sobre por que você quer emagrecer, depois quais são os motivos que fazem ter dificuldade para emagrecer. Aí eu fiz o exercício da paisagem, falei sobre fitoterapia. Até aqui foi um exercício teórico muito profundo e importante, e eu espero que você tenha aprendido um pouco sobre você. Mas agora está na hora da gente começar a fazer a seleção de substâncias para levá-lo ao emagrecimento, né? Esse é o objetivo do nosso curso. Então, apesar de eu ter feito o exercício da paisagem, falado um pouco sobre cada um dos elementos, esses arquétipos, eles são muito mais profundos, a gente pode falar horas sobre cada um deles. Mas a ênfase, né, é para o processo de emagrecimento. Então eu vou fazer esse vínculo agora, tudo bem? Vamos lá. Para a gente selecionar o melhor emagrecedor para você, eu dividi esse processo em 5 etapas, tudo bem? A primeira etapa é a seleção da melhor categoria. De acordo com a sua predominância, nós vamos escolher a melhor categoria do emagrecedor, tá? Se é um emagrecedor que acelera o metabolismo, se é um emagrecedor que é desintoxicante, se é um diurético, se é um inibidor de apetite, nós vamos entender um pouco melhor agora, nós vamos selecionar agora. Então eu quero que você pegue a sua predominância. Dentre todos os elementos que nós falamos até então, falamos sobre a sua assinatura energética, falamos sua predominância energética, sua predominância entre os 4 elementos naturais, os 4 arquétipos naturais. Falamos um pouco como a vitalidade reflete na energia psíquica, e a energia psíquica ela acaba se revelando, né, de uma forma, e essa revelação, essa projeção que você fez na paisagem, nada mais é do que uma identificação com a sua própria vitalidade, e por isso a gente pode fazer essa associação de projeção, né, a paisagem que você desenhou, com os elementos da sua energia emocional, da sua energia psíquica e vitalidade. Então, esta primeira etapa serve para a gente fazer essa identificação. Então, está preparado? Podemos começar? Está com a sua predominância na sua mão? Então, tá bom. Eu vou começar com a primeira predominância, tá bom? Eu vou falar sobre todas, sobre as mais comuns, mas eu vou começar eu vou ter que começar de um lugar. Então, eu vou falar sobre a predominância fogo. Tudo bem? A predominância fogo, como eu já comentei anteriormente, são pessoas que têm um brilho nos olhos, têm uma inteligência, elas são pessoas que muitas vezes engordam por razões de compulsão mesmo. Elas comem demais, tudo na vida delas em excesso. Então, naturalmente, elas acabam engordando por conta desses processos interiores, por ansiedade, por preocupação, por estresse. Seja lá como for, uma pessoa fogo, ela é quente, ela é pra frente. Ela é uma pessoa que se ela é extrovertida, se ela põe para fora isso, é uma pessoa que tende a ser líder, um líder, né, bem sucedido. Se é uma pessoa introvertida, ela pode também, claro, ser líder, só que ela vai ser voltada mais para os processos internos, pensamento, as suas próprias emoções. E o que nós temos que fazer com a predominância fogo, né? A pessoa que tem uma predominância fogo tem uma característica, uma tendência a se intoxicar com facilidade. Então nós vamos remover calor com os desintoxicantes. Nós vamos remover o calor gerado por esse fogo. Então eu conheço muitos pacientes que possuem predominância fogo. Adoram carnaval, comem demais, bebem demais, tudo em excesso. Né? Na hora que vai comprar um chocolate, tem que ser sempre muito chocolate. Na hora que vai num restaurante, sempre é a maior porção. Então tem uma tendência, né, sempre aos excessos. Então a primeira coisa a gente tem que dar uma acalmada, né? Tem que assentar e remover essa toxina, essas toxinas, esse calor através dos desintoxicantes. E aí o que acontece? Vai lá no e-book, veja quais são as substâncias desintoxicantes, escolha algumas delas ou todas e leia, né, sobre as características
e veja o vídeo que eu fiz sobre cada uma dessas substâncias, tá? Eu acho que aí vai te ajudar a selecionar, se você tem a predominância fogo, qual é a melhor substância dessa categoria para você. Bom, a categoria secundária, né? Então a primeira categoria, a categoria primária para quem tem predominância de fogo, acabam sendo as desintoxicantes. A categoria secundária é a categoria dos inibidores de apetite. Por quê? Como eu falei, a pessoa tipo fogo, além do calor, o fogo tem secura. E a secura precisa de nutrição. E a pessoa ela se sente sempre vazia. Ela está o tempo todo em busca de novas atividades. O fogo consome tudo com muita facilidade, lembra? Então acabou de pegar fogo no lugar, ele já começa a pegar fogo em outro lugar. O fogo consome. Então esse consumo excessivo pode se manifestar também através de um apetite muito voraz. Então inibidores de apetite também vão ajudar muito. Então a categoria primária, qualquer desintoxicantes. E a categoria secundária para a predominância de fogo é a categoria das substâncias que inibem apetite. Vá lá no e-book, veja quais são as substâncias que fazem parte dessas categorias e vão nos vídeos, ou então vamos até ao e-book mesmo, né? E aí a gente olha uma por uma dessas substâncias. Mas eu fiz os vídeos também para complementar o e-book. Só não quero que as coisas fiquem muito redundantes, né? Então tudo que eu falo no e-book eu vou falar aqui. Então eu quero que sejam coisas complementares. Então eu não vou ficar falando quais são as substâncias que são dessas categorias. Eu prefiro que você vá no e-book e dê essa olhada. Depois volta aqui nos vídeos e veja o que eu falo sobre cada uma dessas substâncias, compara com o e-book e tira suas conclusões. E aí o que você vai ter no final? Você que tem uma predominância fogo. Você que tem uma predominância fogo vai ter no final algumas substâncias da sua preferência. Eu recomendo que você selecione entre 1 a 3 substâncias da sua categoria principal e até umas duas da sua categoria secundária, certo? Não tem problema, né, se você escolher mais do que isso, mas o ideal é que você escolha entre 1 a 3 substâncias da categoria primária e até umas 2, no máximo 3 da sua categoria secundária por enquanto. Ok? Vamos continuar então? Vamos para a próxima predominância? A segunda predominância é a predominância do elemento ar. Então, se na sua paisagem tem muito céu, muitos pássaros, se tem muito vento, muitas nuvens, muitos aspectos que relacionam ao elemento ar, você também tem um calor muito grande, mas ao invés de secura como o fogo, é umidade, é o úmido. Isso é semelhante ao elemento água, né? Então, o elemento ar são aquelas pessoas que têm pouco apego ao material, têm a cabeça nas nuvens, são excelentes professores. A parte negativa é que elas se apegam com pouca facilidade às coisas, né? Elas são muito desapegadas e até em relação às emoções, aos sentimentos, muitas vezes essas pessoas elas são bem desapegadas. O que elas têm muito apego acaba sendo ao mundo das ideias. Então, são pessoas idealistas, são pessoas que brigam até o fim pelos seus ideais, pelos seus interesses, né, racionais. Bom, essas pessoas que acabam tendo essa predominância, elas acabam engordando muitas vezes porque elas não se prendem a exatamente aquilo que comem, não dão muita importância, elas comem qualquer coisa, elas não têm muita percepção muitas vezes daquilo que comem. E também, claro, né, acaba tendo algumas alterações emocionais em relação à ansiedade, impaciência, né, como todo fogo e ar tem isso em comum. Agora, em função do ar ter uma característica de nutrição, ele já é diferente do fogo que é seco, a diferença é que o ar, então, ele vai remover o calor com substâncias desintoxicantes, exatamente como o fogo, porque é muito comum o ar também ter intoxicações, porque, como eu falei, não se preocupa muitas vezes com aquilo que come muita bobagem, gosta de comer muita tranqueira, troca um almoço por uma bolacha, por um biscoito, né, por uma tranqueirinha. Mas, diferente do fogo, o ar ele vai precisar utilizar como categoria secundária diuréticos para ajudar a reduzir inchaço, dores, edemas que pode ser que essa pessoa tenha. Lembrando que a predominância
ela é muito complexa. Normalmente uma pessoa não tem só um elemento predominante. Então primeiro eu vou falar das predominâncias principais, depois eu vou falar das predominâncias mais complexas, tá bom? Então a predominância de ar, a categoria principal será remover calor com desintoxicantes, e categoria secundária, eliminar esse úmido, essa umidade, né, essa tendência à retenção de líquidos com os diuréticos. Combinado? Então falei aí um pouquinho da segunda predominância, e na hora de selecionar as melhores substâncias para quem tem a predominância ar, na hora que você chegar e estudar um pouquinho sobre as substâncias que desintoxicam, selecione 1 a 3 substâncias, e a categoria secundária de diuréticos, escolha entre 1, 2 substâncias, tá ótimo. Lógico que você pode escolher muito mais do que isso, mas é melhor que você não selecione muitas substâncias. É bom que você seja, quanto menos, melhor, né? Mas é bom que você tenha substâncias de categorias diferentes. Vamos à terceira predominância? A terceira predominância é do elemento água. Então você que tem muita predominância do elemento água, é uma pessoa que tem sentimentos à flor da pele, que podem até se magoar com uma certa facilidade, tem uma tendência à retenção de líquidos, tem uma tendência a frio, né? Sente muito frio interno muitas vezes. A pessoa água, ela é uma pessoa extremamente sensível, intuitiva, né? Então, o que a gente tem que fazer? Se você tem muita predominância água e se identifica com esse aspecto, é importante escolher as substâncias que aceleram o metabolismo como categoria primária. A categoria secundária será das substâncias diuréticas. Então, categoria primária, substâncias que aceleram o metabolismo, e categoria secundária, substâncias diuréticas. Lembrando que a água é oposta ao fogo, então é uma pessoa muito mais estável, muito mais equilibrada no sentido de consumo, né? Ela pode até dizer assim, olha, eu nem como tanto assim, né? Eu como muita salada, até a pessoa tipo água tem uma tendência até uma boa alimentação, diferente do tipo fogo e tipo ar, que podem comer muitas tranqueiras, né? Então, uma pessoa com predominância de fogo e ar, elas são muitas vezes animais selvagens, assim, no que se refere à alimentação. Já uma pessoa água, não, ela tende a ser regrada. E ela fala, olha, eu até como direitinho, mas ainda assim eu não consigo emagrecer. Bom, tá aí. Acelera o metabolismo como categoria primária e diuréticas como categoria secundária. Vai lá no e-book, olha a categoria primária, acelera o metabolismo, escolhe aí algumas substâncias, né? Leia todas, na minha opinião, leia todas, marque aquelas que você acha que mais precisa, vai na categoria secundária de diuréticos, olha, veja qual que você mais precisa, e depois ouve, né, assista aqui os vídeos, que eu vou falar sobre cada uma das substâncias também, tá bom? Bacana? Vamos para a próxima predominância? Vamos para a quarta predominância? A quarta predominância, pessoal, é do elemento terra. A quarta predominância é do elemento terra. O elemento terra é aquele elemento estável, que as pessoas são perfeccionistas, que as pessoas têm um pensamento até nobre, né? Mas elas acabam sendo muito duras consigo mesmas e até duras com os outros. São muito resistentes, difíceis de mudança, né? Mas o que elas têm em comum com a água? Ao mesmo tempo, são pessoas que têm um metabolismo, em alguns casos, mais lento. Por isso, assim como a água, é importante que elas utilizem substâncias termogênicas ou aquelas que aceleram o metabolismo, como categoria primária. Então, a categoria primária do elemento terra são substâncias que aceleram o metabolismo. Por quê? Porque elas precisam aquecer esse frio, elas precisam eliminar esse frio. Já categoria secundária, eles se assemelham ao fogo, ou seja, precisa resolver esse excesso de apetite, né? Resolver essa secura com alimento, com inibidores de apetite, com plantas medicinais que tendem a inibir o apetite, certo? Então, uma pessoa terra é aquela pessoa estável, né? Aquela pessoa que adora cozinhar, que está sempre na cozinha, está próximo, é aquela pessoa que tem até uma tendência a engordar, mas adora comer, né? Sabe quando você chama as pessoas para tua casa, sempre tem alguém que é bom no churrasco, aquele cara que faz churrasco, está sempre pertinho da grelha. Esse provavelmente é um cara tipo terra, né? Aquela sua tia que cozinha muito bem, a sua avó que faz um bolinho de chuva maravilhoso, que ela é mais gordinha, mais baixinha, mais atarracada, sabe assim?
essa pessoa tem uma característica terra, tem uma predominância terra muito forte. Pessoas com ideias muito bem informadas, muito bem decididas, mas ao mesmo tempo são pessoas muito práticas. São pessoas do mundo prático, não são pessoas do mundo das ideias. São pessoas do trabalho, gostam de pôr a mão na massa. Então, naturalmente, elas precisam acelerar o metabolismo, porque tem um metabolismo lento, né? Até a característica emocional, né? essa dificuldade para mudança refere à lentidão. E, por outro lado, tem um apetite muito forte, gosta muito de comer, então precisa inibir esse apetite da mesma forma como o pessoal, como o elemento fogo, né? Como as pessoas têm predominância no fogo, certo? Falei um pouquinho das 4 principais predominâncias. Agora eu vou falar das predominâncias complexas, tá bom? Eu vou falar das predominâncias combinadas entre si, certo? O que que acontece? Na hora que por que eu fiz um vídeo só também? Porque eu quero que você escute e veja todas essas predominâncias juntas. Por quê? Porque às vezes na paisagem, de um mês para o outro, de uma semana para outra, isso pode variar, né? Então essas predominâncias podem se alternar. Na medida que você começa um tratamento, as predominâncias vão mudando. Então é importante, desta vez eu fiz um vídeo longo, fiz um vídeo complexo, né, sobre as predominâncias, mas a ideia, né, que você, na hora que você for selecionar o melhor fitoterápico, as melhores categorias para você emagrecer, eu quero que você veja quais são de todas as outras, porque na medida que sua predominância mudar, você sabe qual é a resposta, né? Você sabe onde está a resposta que você está procurando, né? Então, uma pessoa era muito fogo, de repente ela virou fogo e ar. Uma pessoa que era muito água, de repente ela virou água e terra. Então, assim, o que acontece com essa mudança? O que ela vai acrescentar? O que ela vai tirar? Certo? Então vamos falar um pouquinho agora sobre a escolha das melhores categorias para você emagrecer mais com predominâncias complexas, ou seja, mais de uma predominância ao mesmo tempo. Bom, pessoal, vamos falar da predominância fogo mais ar. Então, se você tem essas duas predominâncias, esses dois elementos muito fortes dentro de você, fogo e ar, quais são as categorias que você tem que utilizar? Como categoria primária, você precisa pensar sempre em tanto o ar quanto o fogo são muito quentes, então desintoxicante. A categoria principal será desintoxicante. Porém, agora você tem duas categorias secundárias. A primeira categoria secundária é a que inibe apetite. Então, substâncias que inibem apetite como a primeira categoria secundária. A segunda categoria secundária são os diuréticos. Então, aí você precisa avaliar qual que você mais precisa, se inibir o apetite ou mais diuréticos. Como categoria primária, eu acredito que se você tem predominância de fogo e ar, com certeza é desintoxicante. Agora, vai lá e veja qual é a melhor categoria para você. Se você acha que você tem que reduzir líquidos do corpo ou se você precisa reduzir o apetite. O que está mais incomodando, o que é pior, tá bom? Vamos para a segunda predominância complexa, a segunda combinação de duas predominâncias. Vamos falar agora de fogo mais água. Quando o fogo e a água se juntam, quando eu jogo água em cima do fogo, o que acontece? Sai um vento, um vapor, a água vira vapor. Então, quando eu coloco uma panela de água sobre o fogo, né, a água vira vapor. Então, os nossos ancestrais, né, vão dizer que esse arquétipo de fogo mais água, ele é muito semelhante ao ar. Então, a gente trata como se fosse o elemento ar. Uma pessoa que tem predominância entre fogo e água, a gente trata como se fosse elemento ar, tá bom? Ou seja, categoria primária, desintoxicante, e categoria secundária, substâncias diuréticas. Você que tem essa predominância, vai lá no e-book, olha todas essas substâncias que fazem parte dessa categoria, leia, né, lá nas monografias uma a uma, vem aqui, assiste o vídeo de cada uma das substâncias, selecione essas substâncias para a gente ir para a parte 2, né, para a parte 2 aí da seleção de substâncias para você emagrecer, tá bom? Vamos então para a terceira predominância complexa, terceira combinação de dois elementos. Vamos à terceira combinação então, terceira predominância é fogo mais terra. Fogo mais terra, pessoal,
que a gente costuma utilizar como categoria principal para quem tem uma predominância de fogo e terra? A gente costuma utilizar em categoria primária os inibidores de apetite. Os inibidores de apetite são as principais substâncias que a gente usa para quem tem a categoria principal, a predominância principal com fogo mais terra. As duas categorias secundárias nesse caso são os inibidores de apetite. Então essa é a primeira categoria secundária, inibidor de apetite. E a terceira categoria secundária são aquelas que aceleram o metabolismo. Bom, aonde eu quero chegar com isso? Você que tem fogo mais terra, vai lá na categoria primária, que é o inibidor de apetite, e dá uma olhada lá no e-book. Veja quais são essas substâncias, vê aquela que você acha que mais precisa, dá uma olhada aqui nos vídeos, né? Seleciona algumas. E aí você tem mais duas categorias secundárias. A primeira categoria secundária é desintoxicante. Então, vai lá, dá uma olhadinha no boldo, dá uma olhadinha no cardomariano, veja o que você acha, né? Veja qual que você acha que você mais precisa. Vem aqui, assiste os vídeos e seleciona as substâncias que você vê que mais precisa. E a segunda categoria secundária, para quem é fogo mais terra, são as substâncias que aceleram o metabolismo. Vão até lá, dá uma olhada na laranja amarga, dá uma olhada na canela, no gengibre, veja quais são essas substâncias que fazem parte do grupo, leia sobre cada uma delas, vá lá no vídeo, assista os vídeos sobre essas substâncias e seleciona aquelas que você mais acredita que precisa. Lembrando que categoria primária e secundária sempre nós vamos utilizar. Agora, temos duas categorias secundárias. É importante que você veja qual que você mais precisa, tá bom? Você tem duas categorias secundárias justamente para você poder combinar e personalizar o tratamento, certo? Lembrando que a categoria secundária vai interferir muito mais na dose do medicamento do que necessariamente na combinação de ervas, tá? Depois nós vamos falar mais sobre isso. Vamos para a próxima combinação de predominâncias? A quarta predominância, pessoal, é ar mais água. Se você tem ar e água dentro de si como elemento predominante, na sua paisagem que você tem bastante ar e água, a categoria principal são as substâncias diuréticas, tudo bem? A segunda categoria, ou a categoria secundária, é a categoria daquelas substâncias que aceleram o metabolismo. E a segunda categoria secundária são as substâncias desintoxicantes. Então, como categoria primária, os diuréticos, e as duas categorias secundárias são categoria secundária, a primeira categoria secundária acelera o metabolismo e a segunda categoria secundária desintoxicantes. Tudo bem? Então, vai lá no e-book, dá uma olhada nas substâncias, vai assistir os vídeos das substâncias e escolha aquelas que têm mais a ver contigo, tá bom? Faz uma seleção única para você. Vamos para a quinta predominância? Vamos para ar e terra. Quando ar e terra se juntam, os antigos, nossos ancestrais, viam o ar e a terra, né? Quando a terra estava muito tempo presa dentro dela, né? E ela vem para fora em forma de lava, vulcão, né? Então ela vinha para fora, vinha de encontro com o ar e ela é que nem um carvão em brasa que você assopra, né? Então a terra mais ar, quando a terra está em brasas, né? Quando você assopra, gera mais fogo. Então ar mais terra para os antigos ancestrais, para esses arquétipos, é o equivalente a fogo. Significa que, como categoria primária, nós temos que usar substâncias que removem calor através da desintoxicação, né? Os desintoxicantes. E a segunda categoria, ou a categoria secundária, é aquela que inibe o apetite, certo? Vamos falar da sexta e última predominância complexa, né? Água mais terra. Água mais terra, pessoal, tem como categoria principal substâncias que aceleram o metabolismo. Primeira categoria secundária são aquelas que são diuréticas e a terceira categoria, ou a segunda categoria secundária, né, ou a terceira categoria são as substâncias inibidoras de apetite. Então, como categoria principal, acelera o metabolismo. Segunda categoria, ou primeira categoria secundária, diuréticos.
E a segunda categoria secundária são as substâncias que inibem o apetite. Bom, eu falei então nesse vídeo, pessoal, ficou um pouco longo, eu não gosto de fazer vídeos assim, né? Eu prefiro fazer um pouco mais curto. Mas eu falei de como selecionar a melhor categoria de acordo com a sua predominância, certo? Então eu falei das 4 principais predominâncias e falei das outras 6 predominâncias complexas, que são essas combinações que a gente já discutiu. Combinado? Totalizando aí 10 grandes combinações, 10 grandes princípios de tratamento completamente diferentes entre si, algumas similaridades, evidente, mas como você que vai escolher a substância, elas, né, dificilmente duas pessoas iguais vão ser, duas pessoas que têm a mesma predominância vão selecionar exatamente o mesmo tratamento, ainda mais com diferentes formas farmacêuticas que nós vamos discutir já já. Então, pessoal, para fazer um resumo do que nós vimos nesse vídeo, para selecionar a melhor substância para você, para selecionar a melhor substância para você emagrecer, né, a melhor combinação de substâncias para você emagrecer, é importante que a gente conheça primeiro a sua predominância, é importante que a gente conheça quais são os tipos de emagrecedores e agora nós vamos combinar. Na hora que assim que você entendeu que a sua predominância vai levar a um tipo de emagrecedor, ela vai te levar a uma categoria primária de emagrecedor e a uma ou duas categorias secundárias de emagrecedores. E agora na próxima etapa eu vou falar um pouquinho mais sobre o que você vai fazer com essas informações. Tudo bem? Então o que é para você fazer agora? Qual é o exercício? Você já sabe qual é a sua categoria primária e você tem uma ou duas categorias secundárias de emagrecedores. Vai lá, veja quais são as principais substâncias, leia sobre elas, assiste os vídeos sobre elas e assim que você terminar, vamos para a próxima. Assim que você selecionar essas substâncias que você achou que tem mais a ver com você, né? Lembrando, de 1 a 3 substâncias da categoria primária, umas 2 ou 3 da categoria secundária, né? Então, tá bom. Se você fizer isso direitinho, você vai ter aí no máximo 15 substâncias, se eu contar com a categoria complementar, que eu vou falar agora na etapa 2, como é que você vai fazer. Tudo bem? Então, nos vemos agora na etapa 2 do Selecionando o Melhor Emagrecedor para você. Combinado? Nos vemos já!